Oi pessoal, hoje eu vou mostrar como fazer uma interface gráfica usando NetBeans. Só que como também muita gente usa o Eclipse, eu gostaria de mostrar também como você consegue, através do Eclipse, você poder importar um projeto do Eclipse e mexer no NetBeans só para fazer a interface gráfica da forma que você faz no NetBeans usando arrastar e colar. Inicialmente aqui você tem um livro, né? O nosso exemplo aqui a gente vai fazer uma telinha para um CRUD do livro, ou seja, remover, adicionar, listar e atualizar um livro. Aqui você tem um livro que você tem uma editora e um título, e aqui dois construtores. Depois eu vou mostrar a utilidade desses dois, os getters e setters e o seu toString dele. A editora, você tem a editora e o toString da editora. Aqui o gerente de livros, porque muitas vezes quando você está criando uma interface gráfica, é bom você separar um pouquinho. Não é bom você colocar muita lógica não é bom você colocar as lógicas de negócio na interface gráfica, que mistura demais, desorganiza o seu código e também diminui a modularidade do seu código. Então aqui no nosso caso, o gerente de livros tem uma lista de livros, uma lista de editoras. Inicialmente eu criei algumas editoras manualmente. A gente não vai mexer com as editoras, mas a gente vai associar editoras a um livro que vai ser criado, né? Aqui também eu criei alguns livros só para teste também. Então eu criei algumas coisas na mão aqui, né? No Cria Editora, criei livros. Aqui o add livro é justamente para adicionar um livro aqui no gerente. Por enquanto aqui parece um código muito bobo, mas por exemplo, um sistema da vida real, ao adicionar um livro, você poderia às vezes lançar uma exceção de erro, por exemplo, se esse livro já do mesmo nome, o mesmo código já tem adicionado. Então aqui você poderia pôr uma validação do livro de critérios por como você poderia adicionar um livro válido, né? Remover a mesma coisa, você remove através da posição onde está o livro nessa lista. Como a gente vai fazer uma interface gráfica que a gente vai listar numa tabela justamente essa lista de livros, então ao remover uma posição do livro, eu vou remover justamente a posição que está na tabela é a posição que está aqui na lista, então não tem problema nenhum. Aqui eu vou pegar um livro que está numa posição determinada na lista, pegar todos os livros, pegar as editoras, porque eu tenho que listar as editoras para eu selecionar uma delas no livro e adicionar a editora. Aqui vamos para o NetBeans para mostrar como vocês conseguem importar um projeto Eclipse e começar a fazer a nossa interface gráfica. Aqui primeiro você manda importar um projeto do Eclipse. Aqui você seleciona o workspace do Eclipse que você vai usar, que é a área de trabalho, outra área de trabalho dele, e seleciona justamente o teste interface, que é meu projeto que a gente vai usar aqui na nossa aulinha. Aqui você vai ver o projeto, aqui você tem teste interface, aqui você tem os nossos pacotes, esse pacote teste que a gente vai mexer, né? Aqui a gente pode criar um pacotezinho que vai ser do user interface, né? Que vão ser onde vão ter as minhas telas. Aqui nessa tela eu vou ter uma tela principal e vai ter uma telinha. Eu estava pensando em pôr uma tela principal, que é uma tela como se fosse, se tivesse um sistema maior, seria uma tela que você conseguiria inserir editoras, inserir livros, inserir tudo e gerenciar toda a tua livraria, por exemplo. E uma telinha para gerenciar o livro em si, que aí você poderia remover, inserir e listar o livro mesmo. E para a primeira tela eu vou usar o que a gente chama de JFrame, que é uma janela. E depois, para fazer o livro, eu vou pôr ele num painel. Um painel é diferente de um JFrame, você vê uma janela mesmo. O painel não é uma janela, ou seja, você não pode inicializar um programa a partir de um painel. Mas é bom às vezes você deixar num painel, porque um painel você pode agrupar e colocar ele em qualquer outra janela e etc. Então facilita depois o meu código. E o JFrame não. Eu vou fazer das duas formas, uma tela usando JFrame e a outra usar JFrame, justamente para mostrar que assim, para arrastar e colar, a ideia é a mesma. O principal aqui, você coloca, essa daqui é a nossa telinha principal, então vou chamar de principal UI.
A nossa telinha principal vai ter um botão. Esse botão vai chamar a nossa tela de gerenciar os nossos livros. Então aqui em mais lento eu vou colocar um textozinho falando livros, que eu vou querer editar os livros daqui. Se você for tentar executar agora, não vai fazer nada, né? Assim, você roda aqui, ó. Aqui eu tenho que mandar limpar, porque eu estava mexendo nisso agora, então eu tenho que dar um clean no project, justamente para eu poder rodar ele de forma simples. Projects. Agora eu rodo. Aqui tem a minha telinha, não acontece nada quando eu clicar no livros. Então eu tenho que agora fazer a nossa telinha do livros e depois da telinha de livros uma ação. Quando eu clicar aqui eu posso visualizar esses livros. Então eu vou para cá. Agora eu vou criar um JPanel só para mostrar como a gente consegue fazer usando o JPanel, também para mostrar que é muito mais. Você pode colocar esse JPanel em qualquer lugar. Inclusive eu poderia colocar nessa janela aí esse JPanel que eu vou criar agora. Então facilita depois se eu quiser colocar essa telinha de gerenciamento de livros aonde eu quiser. Então eu vou criar o meu JPanel do livro I. Por enquanto eu vou colocar só um labelzinho e na próxima aula a gente aumenta ele. Então a gente coloca aqui um oi, depois a gente vai lá e cria nosso livro mesmo. No principal, o que eu vou fazer? Eu vou começar a adicionar código agora, né? Não vai ser só arrastar e colar que é a vida, não. Aqui tem o design, aqui são os nossos botões, né, que a gente fez, a gente pode arrastar e colar qualquer botão. Aqui também, só para apresentar mais coisa aqui eu poderia ver a estrutura também nesse canto esquerdo inferior aqui, mexer com a estrutura dos componentes por aqui. Na parte de código, você tem um código aqui, dessa classe que eu estou criando. Aqui é a minha classe principal com construtor. Tudo que está em cinza aqui, até está escondido, mas se eu ver aqui, são coisas que você não pode editar. Por exemplo, no Init Components você não pode editar porque são justamente as coisas que a gente fez aqui no arrastar e colar. E aqui também, como é automaticamente, você não pode alterar nem o nome dessa variável do nosso botão. Por exemplo, não gostei desse botão, quero alterar o nome dele, altero aqui na interface. Altera aqui, por exemplo, quero colocar um botão com um nome mais bonitinho, BTM livro. Agora eu quero criar um evento. Da mesma forma eu venho para cá, né, e crio um evento, que é o evento que vai acontecer quando eu clicar, né, clicar ou apertar Enter nesse botão. Eu poderia só o que acontecer quando clicar nesse botão. Então eu ia apertar o botão direito, apertei o botão direito no livros, e em mouse clicked. Mas aí, por exemplo, se alguém pressionar apertar o Enter no botão, não ia acontecer nada. Então o melhor mesmo é colocar o Action Performed, que aí engloba tudo isso. Prontinho, tem o meu Action Performed aqui. E agora o que ele vai fazer? Eu vou criar uma caixa de diálogo, JDialog que chama. E a partir dessa caixa de diálogo eu vou adicionar o meu painel do livro, de edição do livro aqui. Então JDialog vai ser... Ele tem como parâmetro a janela Py, que é justamente a janela corrente, o título da janela, atualizar livro, por exemplo, e um booleano, que é true ou false, falando se ela vai ser modal, ou seja, eu posso mexer na tela que está em background enquanto ela estiver aberta, ou eu obrigo a usar essa tela quando eu criar essa tela. Então eu vou querer que o usuário não mexa em outras telas do sistema enquanto eu estiver com essa tela aberta, que essa que é a ideia. E aí eu vou adicionar o nosso painel aqui. Então o que eu faço? Eu pego o painel de conteúdo dessa janela, que Get Content Pane do diálogo, né? Eu peguei a caixa de diálogo, peguei a caixa de conteúdo o painel de conteúdo desse diálogo, e dentro dele eu vou adicionar um componente. Qual que vai ser o componente? O nosso livro I, que é o nosso livro que a gente está criando. Depois de adicionar esse livro, o que eu tenho que fazer é redimensionar a tela do diálogo. Como que eu redimensiono ela? A caixa de diálogo é justamente essa janelinha,
É só usando o pack. Esse pack vai redimensionar a caixa de diálogo a partir do momento que eu coloco alguma coisa dentro da caixa de diálogo. Eu vou alterar o tamanho dela. Então, se eu não alterar o tamanho da caixa de diálogo, pode cortar alguma coisa, né? E agora eu vou exibir ela. Opa. Então, esse daqui é o nosso método, né? Quando acontecer um evento de apertar Enter, clicar e etc, eu vou executar esse comando aqui. Ah, como que ele faz para linkar isso? Você pode ver nessa parte que está que você não pode editar, né? Aqui está o botão, aquele que é um listener, né? Um ouvinte, que quando for executado uma ação, né, nele, um action performed, ele vai executar o nosso método que eu acabei de criar aqui, né? O nosso btn livro action performed. Então é assim que eu linko isso. E ótimo, agora eu posso executar e eu vou conseguir ver isso aí. Opa, não, né? Esse aqui não. Tentei mandar executar o livro I, o livro I é um painel, não tem main, então não conseguiria, teria que ser o principal. Aí eu clico aqui em livros. E aí eu poderia funcionar. Se não funciona, provavelmente porque eu tenho que dar uma limpeza aqui, salvar aqui de novo para poder rodar de novo e fazer funcionar corretamente. E aí funcionou o nosso Oi. Então é isso aí. Só lembrando, quando se der algum probleminha, né, na hora de você executar, antes de quebrar a cabeça e tentar ver o que está errado, dá um clean no teu projeto para ver se ele teve algum probleminha que ainda não compilou corretamente o nosso programa. Então às vezes é bom dar um clean assim só para resolver isso. Bom, ótimo. Na próxima aulinha eu vou mostrar o restante da edição daquela tela para vocês. Obrigado.